Olá, meus maníacos por literatura. Bem, eu sei, eu andei sumida. Bem, eu sei novamente que faz um tempo que eu não falo com vocês, que eu não apareço por aqui neste canal. Mas cá estou de volta com participações especiais de alguns colegas meus da faculdade para falar de uma obra, na verdade, para falar de uma temática dentro da obra. Por quê? Porque já existe um vídeo aqui no canal que explica as estruturas, o enredo da obra que foram apresentadas pelas minhas colegas Luziane, Thaís, Mona Lisa e Jamile, que é a obra Orgulho e Preconceito. A gente vai tratar, na verdade, de uma temática que dentro da obra, que é o casamento na obra Orgulho e Preconceito, focando-se principalmente na questão do casamento por interesse versus o casamento por amor. Eu vou apresentar para vocês quem são essas pessoas maravilhosas que vão estar comigo debatendo sobre essa temática. Não estranhe ruídos, claro, porque estamos num momento delicado e é com o Meet que estamos falando, então pode ter ruídozinhos, mas tudo se resolve e vocês vão adorar. Os palestrantes dessa videoaula que estarão comigo é o meu colega Adão Lopes da Fonseca, minha colega Amanda Caroline de Lima, minha colega Ana Flávia Pereira da Silva. Para quem não me conhece, sou eu, essa belíssima pessoa que está aparecendo, Antônio Isadora de Araújo Rodrigues, e minha colega Fabiana da Silva Salvino. Claro que essa videoaula é um oferecimento da matéria de literatura inglesa prosa, pela orientação do professor Elielso Mesquita e também com uma participaçãozinha, uma ajudinha do Instituto Federal do Campus Tianguá. Eu vou passar a palavra para minha colega Amanda de Lima para dar uma explicada melhor sobre os romances de Jane Austen e assim vamos seguindo o nosso debate e a nossa conversa nessa videoaula. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade por você ter me convidado para estar participando e vamos falar um pouquinho sobre o cenário que é descrito pela Austen nessa obra. Primeiro que nós temos uma sociedade onde o dinheiro e a classe social tornam as pessoas umas melhores do que a outra, onde isso é muito parecido até mesmo com a nossa realidade, porque vivemos num mundo capitalista, onde quem tem mais dinheiro, quem acaba tendo uma profissão melhor, acaba sendo mais valorizado e assim por diante. Só que uma questão que se diferencia da modernidade e do cenário que é criado no livro é o tema casamento, que durante o casamento, para Jane Austen, neste livro, ele sempre se dá pela questão econômica. Quem foge à questão econômica, quem pensa em casar por amor, é uma pessoa que está transgredindo o padrão da época, porque para muitos escolher o marido ou a esposa tinha muito mais a ver com o rendimento, com ter estabilidade financeira, do que com o fato de amar, de se apaixonar, de sonhar com a casa e filhos na casa, em sonhar em ter uma família perfeita. O que se buscava na época era ter estabilidade financeira, não necessariamente um parceiro confiável ou alguém que se gostasse. E isso era muito pesado, principalmente para as mulheres, porque elas casavam-se muito cedo e mulheres solteiras eram consideradas pessoas com uma propensão muito grande a serem pobres. Mesmo aquelas que eram qualificadas, que poderiam, por exemplo, trabalhar como professoras, elas não tinham uma certa qualificação social, elas não eram valorizadas pela sociedade. E com essa breve introdução, eu passo a fala para minha colega para falar um pouquinho sobre as influências em Austen. Então, dando continuidade, segundo Austen, as personagens de Jane constituíam a mesma classe que seus conhecidos faziam parte. Dois pontos que influenciavam sua obra são a harmonia de lidar com a vulgaridade, sem se limitar a extremidades externas de riqueza e prestígio social. No caso de Jane, diferente de outros autores, ela falava tanto da riqueza sem, digamos que,
elevar ela, falar assim de uma forma muito como uma pessoa que não entendesse do assunto. Ela não fazia isso nem quando se tratava, no caso, da riqueza, quanto da pobreza. A gente pode ver que ela falava facilmente dos dois assuntos, como uma pessoa que realmente entendesse dos dois meios. Também podemos perceber nela que ela não se adentrava muito nos assuntos que ela não tinha conhecimento. Por exemplo, nas obras da Jane, a gente não vai encontrar ela falando muito sobre política, direito, até mesmo medicina. Assuntos que outros romancistas, por exemplo, eles falavam mais como uma forma de brilhantismo do que realmente como se conhecesse do assunto, mais com precisão. Ela sempre ficava mais na área que ela conhecia, sem fugir para outros aspectos. Ela sempre procurava estar mais, falar de assuntos mais associados ao seu meio. Ela lida muito pouco com as muito baixas, quanto com as muito altas posições da vida. Como eu falei anteriormente, ela sabe falar de um jeito que parecia que ela conhecia muito bem os dois mundos, tanto ao rico quanto ao pobre, digamos assim. No caso, também será visto que apesar do círculo dela, do círculo social dela ser pequeno, ela se encontrava, era na vizinhança dela, pessoas de bom gosto e mentes refinadas. É tanto que os seus personagens serão influenciados nesses conhecidos, digamos assim, dela. Eles constituíam tanto da mesma classe que a Jane, né, no qual ela tirava os seus personagens, quanto variava entre os membros do parlamento, ou até mesmo proprietário de grandes terras, ou até mesmo o novo aspirante da Marinha. Então, por ela ter esse conhecimento das diferentes e variadas classes, ela dominava muito bem esses assuntos, poderia inspirar eles nos seus personagens. E é interessante se falar que a Jane Austen, quando se fala de classes muito baixas, a gente não quer dizer pobreza, mas sim a questão da classe média, até entre os novos ricos, né, que é da época, porque era onde ela conhecia mais. Empregados, pessoas pobres, não muito do círculo dela, mas como ela era de uma classe média, é onde ela vai se focar a maioria dos seus enredos, a maioria dos seus personagens, e com classes mais próximas dessa. Uma coisa que tem que se falar sobre, antes de falar do nome, do título da obra Orgulho e Preconceito, a gente tem que se fixar que não foi o primeiro título da obra. A obra, primeiramente, teria o título de First Impressions. A obra Orgulho e Preconceito, que é antigamente titulada como Primeiras Impressões, ela foi escrita em outubro de 1796 e alguns estudiosos especulam-se que ela tenha terminado por volta do ano de 1797. O que acontece? As pessoas não atribuem como Orgulho e Preconceito sendo a primeira obra, às vezes, de Jane Austen escrita, porque acabam falando que foi Razão e Sensibilidade. Razão e Sensibilidade é o primeiro título lançado da autora. Tá certo que ele começou a ser escrito antes de Orgulho e Preconceito, em 1795, mas ele não tinha sido finalizado. Em 1796, ela começa a escrever o Orgulho e Preconceito, com o título Primeiras Impressões, e que vai trazer a questão de uma família de renda modesta e que tem uma porção de filhas próximas à idade de se casar. Mas que, quando ela terminou First Impressions, ela apresentou para a família dela achou o enredo muito bem construído, o pai dela tentou fazer com que o livro fosse publicado, mas ele acabou sendo recusado. E quando ele foi recusado, a própria Jane Austen guardou os manuscritos, o que especula-se que também acabou acontecendo de haver algumas mudanças dentro desse primeiro manuscrito.
E o que aconteceu? Como é que surgiu, então, o título Orgulho e Preconceito? Alguns estudiosos especulam que o livro tenha sofrido essa mudança de título, primeiramente porque a nova editora, o novo comprador do livro tenha pedido para a autora, os editores pediram para a autora mudar o título, porque já existia um título que foi lançado, um livro que foi lançado em 1801, que tinha o mesmo título, First Impressions. E aí, por isso, a autora teria trocado. Outros autores especulam-se que ela trocou o título porque, por essa questão realmente de ser pedido pelos editores que mudassem, não porque teria sido por causa de outra obra que tinha o mesmo título que o dela, mas porque não acharam adequado, queriam algo mais próximo do enredo. E ela acabou buscando o título dela através de uma obra que ela teria lido, porque Jane Austen lia, ela era uma leitora, ela lia muito. Então, o livro que ela teria tirado o seu nome foi Cecília, de Fernburn, e através de uma citação da obra, que é essa que está sendo mostrada. A combinação de toda essa situação desafortunada foi o resultado do orgulho e do preconceito. E, assim, por mais que se a obra não tivesse sofrido a mudança que ela sofreu, talvez Primeiras Impressões funcionaria para o título de Orgulho e Preconceito. Porque, assim, segundo Dias, ele traz, o Orgulho e Preconceito traz uma mudança de sentimentos e ideias, num romance na qual as primeiras impressões costumam estar erradas. E o que quer dizer isso? A gente tem certeza de pedidos de casamento que são dados como certos a serem aceitos, mas que acabam sendo recusados, o passado de determinados personagens ou atitudes deles são mal interpretados e você depois descobre outras coisas que fazem aquele primeiro julgamento ser mudado. E a nossa protagonista, ela quase sempre está enganada sobre quase tudo que ela pensa. Então, talvez Primeiras Impressões também funcionasse para título de Orgulho e Preconceito. Vamos aqui começar falando um pouco sobre a obra Orgulho e Preconceito. É interessante a gente observar a primeira frase, que começa a obra em si, que é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, deve estar em busca de uma esposa. É interessante como essa primeira frase, ela dá o tom que rege o resto do livro, de certa forma. Esse homem solteiro seria o Bingley, que foi a partir dele que toda a trama começou. Esse cara rico que chegou na propriedade de Neville Park, em que todas as mães com filhas solteiras estavam, tipo assim, altamente surtando para que talvez eles pudessem, né, ter matrimônio com uma de suas filhas. E a mais surtada, com certeza, foi Senhora Bennet, que em um baile, esse tal homem solteiro, possuidor de grande fortuna, acaba encontrando a senhorita Jane Bennet. E ele acaba meio em sua caçada acaba encontrando essa possível esposa. Então, só para complementar e comentar em cima, a Austen, ela traz essa frase para dar o que realmente é o tom da obra, que é onde ela vai se focar dentro da história, na qual teremos a questão de um relacionamento que irá se construir dentro da obra e que vai para um casamento. E é um tanto irônico pensar nisso, porque ela coloca como se fosse uma verdade universal. Oi. Então, eu vou falar um pouco sobre os personagens, o Sr. Bennet e a Sra. Bennet. O Sr. Bennet, ele é o patriarca da família, né?
Ele é o marido da senhora Bennet, essa aí do lado, e ele tem 5 filhas. Esse senhor aí, ele é um homem muito culto e inteligente, e ele não aprova a maneira fútil da sua esposa e das 3 filhas mais novas. Ele é proprietário de Longbourn, que é uma propriedade, a propriedade na qual eles vivem, e eles são todos pertencentes à classe média, que é também conhecido como aristocracia rural. O Sr. Bennet, ele tem a sua filha Elizabeth como a filha preferida, e ele admira bastante o comportamento dela. No geral, ele é um homem muito curioso e tem um humor sarcástico, assim como o de Elizabeth, que é a segunda filha mais velha. Quanto à senhora Bennet, ela é a esposa do Sr. Bennet, né, claro, e mãe da Elizabeth e das outras 4 moças. As principais características dessa mulher são: ela é ansiosa, ela é inadequada, ela é fútil e pouco inteligente. Ela também costuma ter tremores e palpitações de acordo com a tensão das situações em que geralmente ela mesma provoca. Em muitos momentos, o comportamento da senhora Bennet é criticado pelas pessoas de classes mais altas, como o Mr. Darcy, o Sr. Darcy, e, por exemplo, também a irmã do Sr. Bingley. As maneiras da senhora Bennet em público também costumam causar bastante constrangimento a Jane e também a Elizabeth. Elas ficam constrangidas com o que a mãe dela fala e a forma como ela age, né, na obra. A filha favorita da senhora Bennet é a Lydia, que é a mais nova. E ela, por ser a filha mais, né, filha predileta, tudo que ela quer fazer é dada a permissão pela senhora Bennet. Ela também é muito inquieta com o futuro das filhas e tem como preocupação principal casar bem todas as 5 filhas. Na história inteira, ela é focada em procurar bons pretendentes para as moças. Agora vamos falar um pouco sobre as características da personagem Jane Bennet. Ela é a irmã mais velha da família Bennet. Suas características são que ela é muito bonita, muito bonita. Ela é muito gentil e ela é muito boa, tanto que ela raramente vê o mal nas outras pessoas. Ela nem vê o mal nas outras pessoas. Deve-se ressaltar que a Jane, ela é a primogênita, então ela é a principal dentro da obra a seu foco para casamento, já que dentro da obra é necessário, dentro da obra não, no século em que a obra se passa, primeiro teria que ser a primogênita a casar para as outras irmãs, então, se casarem em si. E não seria certo as outras irmãs passarem na frente do casamento, pois se as outras filhas passassem na frente, era como considerado pela sociedade que os pais não conseguiam casar a mais velha e por isso estavam tentando se livrar das mais novas. E aí, tratando das irmãs, porque, bem, a família Bennet é o nosso centro de Orgulho e Preconceito, é nelas que vão se centrar, mas principalmente a gente vai ter o nosso enredo focado na segunda filha, que é a Elizabeth, que é a nossa protagonista. A Elizabeth, como suas características, ela ela é a filha. Ela não é a filha preferida da mãe, mas como o meu colega Adão apresentou, ela é a filha preferida do pai, que é o Sr. Bennet. Ela é articulada, ela é perspicaz, ela é muito inteligente, ela lê muito. Ela é muito próxima da irmã dela mais velha, a Jane. Elas são confidentes uma da outra. Ela é atrevida e audaciosa. Ela é muito intensa naquilo que ela pensa, naquilo que ela diz. E como
como a autora, ela gosta de estudar a natureza humana. Então, durante a obra, a gente vê ela sempre observando as pessoas, ela criando um perfil dessas pessoas. Então, mesmo que às vezes não esteja certo. A própria Jane Austen considerava, dentro da obra, era a personagem preferida da própria Austen. Ela chega a citar, em uma carta que ela escreve para sua irmã Cassandra, que a seguinte frase: devo confessar que eu a considero a criatura mais encantadora que já esteve presente num livro. Como devo ser capaz de tolerar aqueles que não gostam dela, ao menos um pouco? Eu não sei. E em um trechinho da obra, para vocês terem noção mais ou menos que se pensa, tem um momento que ela está em frente ao Darcy, como esse Darcy, que vocês irão conhecer, e é falado isso. Elizabeth, tendo preferido esperar por afrontá-lo, porque sim, ela era afrontosa, estava surpresa com a sua galanteria. Mas havia uma mistura de suavidade e provocação em sua maneira, que tornava difícil para ela afrontar qualquer um. E Darcy nunca esteve tão enfeitiçado por qualquer mulher como estava por ela. Ele realmente acreditava que, se não fosse pela inferioridade das relações dela, ele realmente estaria em perigo. Por que questão de inferioridade? Ela e a família dela eram de classe média. Então, enquanto o nosso outro protagonista era de uma classe um pouquinho mais alta. Isso vocês vão conhecer depois. Bom, agora vamos falar da Mary. Diferente da Elizabeth, ela já seguia uma corrente mais tradicionalista, ela tinha mais as características de uma garota da época, onde ela se dedicava aos estudos, à leitura, ao piano. Ela seria considerada a garota perfeita para um casamento. E ela, por ter sido criada a vida inteira com a ideia de que ela deveria arranjar um marido, ela já aceitava perfeitamente isso, ela compreendia como correto e o que deveria se fazer, o padrão dito na época, de casar-se com um homem para não morrer de fome, ter uma família simplesmente para ter estabilidade financeira. Enquanto a Kitty, a gente já vê que ela se inspira um pouco mais na Lídia, que vocês vão ver posteriormente que ela é uma garota que transgride demais os padrões, ela foge do que é costumeiro, ela acaba quase que trazendo vergonha para a família, ela tem diversas atitudes que são mesmo imaturas. E Kitty é mais próxima a ela. Kitty é uma garota, como já foi dito, fútil. Ela é bastante vaidosa, ela se preocupa muito consigo, se está bela, se está bem aparentada. E a principal característica dela é justamente essa. Ela não tem uma profundidade filosófica tão grande quanto, por exemplo, a Elizabeth. Ela sempre está se voltando para o físico, para o superficial. A Lídia, no caso, ela vem ser a mais jovem, a mais nova das cinco irmãs Bennet. Ela é caracterizada como uma personagem definitivamente imatura, crítica e irracional. Ela é conhecida como uma adolescente jovem e, digamos que também arruinada pelas posturas dela. Ela também é muito mimada, principalmente pela mãe dela. Ela é acostumada a conseguir tudo que ela quer. E por isso ela também, por ser muito mimada pela mãe, ela também é uma das favoritas dela, porque todos os comportamentos da Lídia são direcionados ao casamento, digamos assim. Ela é muito atraída pelos soldados e coronéis. Ela tem uma fixação muito grande por eles. Johnson fala dela ao falar dela, né, ele fala que, ao invés de aparecer como uma prova viva de que as jovens devem ser disciplinadas no pudor,
ele diria que a Lídia ela atrai a desaprovação a que a própria Elizabeth está sujeita, pois a Elizabeth também ela foge dos padrões, digamos assim, convencionais. Só porque, ao contrário da Lídia, geralmente os leitores, críticos também, eles têm a Elizabeth, como as meninas já citaram aqui, ela é a queridinha, né? A das queridinhas personagens. Enquanto a Lídia não. A Lídia, ela também foge desse comportamento mais como uma moça deve agir. Ela não segue esse padrão, né? Ela é uma pessoa que ela fala o que pensa, ela é muito vaidosa, ela também é altamente consumista, ela não pensa nas consequências, muito ociosa também. Então, ela é muito desaprovada como personagem, digamos assim. Uma das desaprovações também é por conta da impulsividade dela. Ela é mais jovem, ela vê que as irmãs não foram casadas e, ao mesmo tempo, ela quer vivenciar determinadas experiências que não seriam de acordo com o que está proposto pela sociedade ou pela criação dos pais. Foi interessante até a colocação dela em contraposição da Elizabeth, porque, por exemplo, enquanto uma vai mais para o caminho dos estudos, de não se rebaixar no sentido de ter orgulho, de dizer, eu não sou tão rica, porém eu não baixo a cabeça para quem é mais rico que eu. A Lídia, ela só queria agir pelo que ela queria, ela só queria ter a vontade dela concluída, concreta. Uma das coisas que é interessante é que a Reef, ela cita, a Reef, que é a autora de uma das biografias não oficiais da Jane Austen, porque a biografia oficial é escrita pelo sobrinho dela, o Austen Lang, que escreve a biografia oficial, mas como vários autores escrevem sobre biografias de determinados autores, a Reef escreveu uma biografia sobre Jane Austen. Em uma das biografias da Jane Austen, ela fala sobre o comportamento que a sociedade se espera da mulher. Então, ela cita a seguinte frase: a sociedade esperava um comportamento digno e honrado de uma mulher na idade de contrair núpcias. Não era o caso da Lídia, porque primeiramente teria que ser a Jane a se casar, mas como todas as irmãs passariam por esse processo, então ela teria que ter também esse comportamento. Uma jovem solteira deveria estar sempre acompanhada em público e conversar com um cavalheiro apenas se tivesse sido adequadamente apresentados. Ela poderia escrever para o rapaz apenas no caso de estarem noivos e nunca deveriam ficar a sós. E a Lídia meio que quebra alguns padrõezinhos sobre isso. Como a nossa obra, Orgulho e Preconceito, e o nosso debate vai tratar sobre o casamento, a gente vai ter que excluir algumas personagens que não vão ser tão, digamos, influenciadas pelo casamento em si. Então, entre as 5 irmãs Bennet e entre todo o enredo da história, a gente vai ter que excluir claramente a Mary, que não tem influência nessa parte, e a Kitty, e focar nas outras 3 irmãs, a Jane, a Elizabeth e a Lydia. Ainda sobre essa questão do público preferir a Elizabeth e meio que não gostar tanto assim da Lídia, tem uma questão relacionada à rebeldia, que a rebeldia das duas é um tipo de rebeldia diferente de uma para outra, né? Enquanto a Elizabeth, ela tem essa rebeldia mais voltada para seguir o que ela pensa, no sentido de ela ter ideais, né? Ter certas concepções. Isso faz com que o público se atraia mais por ela do que pela Lídia, que tem uma rebeldia, só que é mais voltada para fazer o que ela quer por puro capricho. Não tem nenhum sentido que ela faz, um sentido válido, sabe? Em relação a os outros personagens da obra, nós temos também esse senhor aqui, que é o Senhor Bingley. O Senhor Bingley, ele é um rapaz rico e de boa família, e dentro da trama, ele vai alugar uma mansão, a mansão de Netherfield,
que é vizinha a de Longbourn, que é onde a família Bennet mora. Logo ao chegar na região, né, ele se apaixona por Jane Bennet, a mais velha das Bennet, e a partir disso vai trazer toda vai dar um novo rumo à trama. Ele é um rapaz considerado bom, de valores e de boa educação. Porém, apesar disso, ele é muito influenciável pela opinião de outras pessoas, além de possuir uma personalidade fraca, sendo dominado principalmente pela sua mãe, pela irmã e ainda atendendo a muitas ideias do Sr. Darcy. Assim que o Sr. Bingley aparece na história, a senhora Bennet, a mãe das moças lá, das irmãs Bennet, ela já mostra interesse em casá-lo com uma das filhas. No caso, todas estão se preparando lá no começo da obra, né, para se encontrar com ele, só que ele acaba se apaixonando pela mais velha, que é um prato cheio para a senhora Bennet, porque é a filha mais velha e seria, consequentemente, a que deveria casar primeiro. Então, é, é como se fosse uma arrumação perfeita para a família. O próximo personagem que a gente vai apresentar é o Mr. Darcy. Ele é proprietário e dono de Pemberley. Ele ganha os maravilhosos 10 mil libras por ano, né? Que é bem enfatizado. Ele inicialmente é descrito como orgulhoso. Ele também é bem preconceituoso, considerando as primeiras impressões que ele teve com relação à família Bennet, e isso acabou influenciando a opinião dele sobre a talvez a futura proposta que o Bingley ia fazer para com a Jane, proposta de casamento. Ele incrivelmente consegue chegar nos lugares e sempre ter uma péssima primeira. Acaba que as pessoas têm normalmente uma péssima primeira impressão dele, mas no fundo ele é uma pessoa ótima, que se importa muito com as pessoas próximas dele. Tipo, por mais que ele tenha atrapalhado a relação do Bingley com a Jane, mas foi na melhor das intenções. E também ele acaba no futuro salvando a família Bennet, né, daquela desgraça social que iria acontecer porque a Lydia fugiu com Wickham. E também ajudou quando o Bingley foi pedir de novo a Jane em casamento. Bem, agora vamos falar do Mr. Collins. É importante lembrar que anteriormente já foi falado que quando nós não temos um filho homem para herdar as terras, o dinheiro e todos os bens materiais, quando o pai da família morre, acaba indo para um parente masculino mais próximo que tiver, independente de que seja um irmão, ou um tio, ou um avô. A necessidade é que seja alguém do sexo masculino. E aí é retratado a realidade e o machismo nesta época. E Mr. Collins, ele já seria o herdeiro, porque ele tinha parentesco com a família. No entanto, ele não queria apenas herdar as terras, ele queria casar-se. Independente de qual fosse das filhas, para ele encarava o casamento como uma forma de ter, como se fosse um troféu a mais. Seria de bom tom ter uma esposa, porque as terras já seriam dele de qualquer jeito, independente do casamento ou não. Porém, ele gostaria de ostentar uma das filhas, já que todas eram belas, todas tinham uma boa educação. Claro,
Tinha Lídia, que era desobediente, transgressora, tinha Elizabeth, que tinha personalidade forte, porém todas elas tinham diversas qualidades e ele gostaria de exibir como um troféu, como era muito comum na época. Amanda, Oi. só complementando a tua fala, o Mr. Collins ainda via esse casamento com uma das Bennet como um favor que ele estaria fazendo à família, né? Não deixando eles, Sim, né, à mercê da própria sorte. Porque casando com elas ainda, além de receber o que já era dele, né? Ele ainda ajudaria elas a não passarem por uma situação tão ruim. sim, tem um trecho que ele fala justamente isso, que as terras seriam dele de qualquer jeito. Ele casando seria um favor que estava fazendo em não desonrar a família, deixando uma das filhas para a velhice, para ser entregue a ser solteira pelo resto da vida, como se isso fosse um fardo pesado e ele estivesse tirando com a honra de casar-se com ela. É bem triste e o que mostra o orgulho do homem de como ele via o casamento como algo que ele podia dispor da maneira que ele quisesse e ainda era um favor que ele estava fazendo. Então, a Charlotte Lucas, ela é, no enredo, ela é a melhor amiga da Elizabeth. E ela é uma jovem solteira com quase 30 anos que ela vem a se casar com o Sr. Collins. Ela aceita o pedido de casamento dele, depois da Elizabeth ter rejeitado o pedido dele, mas por conveniência mesmo, porque ela, na idade que ela já estava, com 27 anos, ela já era uma jovem solteira com 27 anos, então ela era considerada naquela época já para titia, né? Que então ali ela já estava praticamente desesperada por, por um casamento. No caso, como prova o Sr. Collins, poderia ser qualquer um, né? E ela, porque também é importante lembrar que para a sociedade da época, a mulher ela não tinha um papel tão grande, digamos assim, quanto o homem. A mulher, a única, se ela não nasceu é, rica e tem um irmão, né, para sustentar e para lhe auxiliar, ela tem a melhor forma da mulher conseguir uma vida boa ou se sustentar, digamos assim, é através do casamento. Porque se não for por isso, ela vai ter que continuar morando com a família, ser sustentada pelos pais, porque ou então ela tem que trabalhar na casa cuidando dos filhos das outras pessoas ou dos afazeres da casa. E naquela época isso não era muito bem visto e também não era muito bem remunerado. Então a Charlotte ela acaba vindo a aceitar esse casamento por conveniência. Um fato interessante para colocar é justamente voltando para o Sr. Collins, que ele simplesmente não tinha um parâmetro específico para casar com alguém. Ele simplesmente queria ter uma esposa para dizer que estava casado, porque era de bom tom estar casado. E sempre vemos ele como se ele estivesse se colocando à disposição a fazer esse favor, seja para a família de Elizabeth, ou, por exemplo, para Charlotte, que teoricamente já estava velha demais para casar. Então, ele sempre tem como se fosse um alter ego, onde ele mostra que o casamento que ele oferecia para aquela pessoa era um favor, era algo positivo e que ele estava dando de bom grado, quase que como uma caridade. Outra coisa sobre o Mr. Collins é que ele também quis casar porque a Lady Catherine, que tinha meio que feito a sugestão que ele deveria casar, e por conta disso ele vai primeiro escolher uma das Bennet, aí elas já não querem, né? Aí no final é que a Charlotte vai aceitar. Mas
por ele mesmo, quer dizer, né, que um dos fatores principais foi a sugestão da Lady Catherine, que era meio que a provedora dele, né, a benfeitora, a sugestão que ela tinha feito. E só para complementar, vale lembrar também que no final do século XVIII o casamento ele era visto como um negócio. Então, tanto para Charlotte como para o senhor Collins, vinha ser agradável para ambas as partes. Então, para eles estariam ganhando com isso, com o casamento. E também só ressaltando que a Charlotte, ela cresceu com essa visão de que o casamento era uma forma de lucro e uma maneira de beneficiar a própria família, né? Então, também isso também fazia parte da criação dela. A gente vai falar um pouco também da Lady Catherine, que a Lady Catherine, ela é a tia do Mr. Darcy. Ela é mãe de uma filha um pouco adoentada. Ela é a provedora, como o meu colega não ressaltou, do Mr. Collins. Ela é a patrona dele. Ele mora nas terras dela. Ele é o clérigo das terras dela. Ela é a parte da aristocracia dentro da obra. Ela faz parte da aristocracia do sangue puro dentro da obra. Ela é extremamente conservadora. Ela vive atormentada pela questão da ameaça de misturas de classes, porque, bem, ela não aceita isso. Ela é super endinheirada. Ela tem conexões com a corte, apesar de no livro ficar só assim superficial essa questão. E ela só quer contato com as classes abaixo se for a base do comando dela, se ela for atrás. Total que durante a obra toda a gente vê ela ou indo até as pessoas de classe mais baixa que ela, ou ela chamando essas pessoas até o seu convívio. Total, uma visita que a Elizabeth faz na obra aos Collins, que já é o Mr. Collins e a Charlotte casados, eles só vão até a propriedade da Lady Catherine quando ela os convida. E quando ela tem contato com essas pessoas por si própria, é quando ela vai até eles. Quando ela vai até o Mr. Collins para chegar a convidá-los uma vez, ou quando ela vai até a Elizabeth para exigir digamos, tirar satisfação sobre um rumor que saiu sobre um familiar próximo dela, que seria o Darcy, mas isso também vocês vão ver no decorrer da nossa discussão. É interessante que tem uma parte em que o Collins está falando sobre a Lady Catherine e até sobre quando a Elizabeth vai visitá-los e eles estão indo até a propriedade da Lady Catherine e o que ele fala sobre a questão das vestimentas simples da Elizabeth comparadas às da Lady Catherine. Então ele cita assim, ó: não se tranquilize, minha bela prima, sobre suas vestes. Lady Catherine está longe de exigir a mesma elegância que há nela e em sua filha quanto aos nossos trajes. Eu aconselharia apenas a usar as melhores roupas que você possa possuir. Não é ocasião para nada mais. Lady Catherine não pensará o pior a seu respeito, por estar vestida de maneira mais simples. Ela gosta de ter a distinção da sua posição preservada. Você vê, né, que dentro desse trecho ele fala que ela gosta de ser diferente, de mostrar a diferença entre ela e a classe abaixo dela, as classes abaixo dela. Agora vamos falar de George Wickham. Ou Wickham. Ele é um oficial da milícia. Ele fica instalado, né, perto onde os Bennets moram, em Meryton. E anteriormente o pai dele, ele trabalhou para a família Darcy
E o próprio Wickham, George Wickham, ele tinha. O pai do Darcy, ele tinha muito apreço pelo Wickham. Tanto que no testamento do senhor Darcy, ele deixou para o Wickham uma determinada quantidade de dinheiro que ele ia herdar e também a paróquia da propriedade. Só que quando o pai do Darcy morre, o Wickham pega o dinheiro que ele era seu por direito e vai embora. Ele não fica para, né, para a vida que todo mundo achava que ele ia levar, que ele ia ser paroco na propriedade dos Darcy. Ele vai embora, gasta todo o dinheiro, depois volta e seduz a irmã do Darcy para conseguir, né, o dinheiro que ela deveria herdar. Quase foge com ela, mas é impedido. E quando não dá certo, ele acaba seguindo para Melícia. Na história, é engraçado que a gente pode comparar ele ao Darcy. Eles são, tipo, muito opostos. Enquanto o Darcy, ele, em quase todas as vezes, ele traz uma péssima primeira impressão, mesmo sendo uma pessoa ótima, ele nunca consegue dar uma primeira impressão muito boa. O Wickham é uma pessoa, sinto muito usar as palavras, mas eu vou dizer, ele é uma pessoa completamente lixo, mas ele consegue ser muito carismático. Ele sempre consegue dar uma primeira impressão muito boa. É o que acaba ocorrendo quando a Elizabeth conhece o Wickham e escuta aquelas palavras daquela língua mentirosa do mal, falando aquelas coisas mentirosas com relação ao Darcy, que o Darcy teria pegado para ele as oportunidades e o dinheiro que era do Wickham, sendo que isso é uma mentira total. E a gente também percebe que várias atitudes do Darcy, por exemplo, o Darcy, ele ele faz algumas atitudes erradas, faz. Como separar por causa da opinião dele, acabou separando o Charles da Jane. Mas assim, a culpa não é só do Darcy, né? O Charles, né, tem que ter opinião própria. O Darcy fez isso pensando em proteger o amigo dele. Ele achou que estava protegendo ele. Ele estava com medo, né? Porque, devido ao preconceito dele, ele achou que, né, a família Bennet não ia ser algo positivo pro Charles, não pensando nos Pink em si. Mas as atitudes do Darcy sempre foram pensando no bem naqueles que lhe eram próximos, tanto no Bingley quanto na Elizabeth, na atitude de ajudar a Lídia, né, a situação dos Bennets, depois que a Lídia fugiu com Wickham, e quando, com relação ao pedido de casamento do Bingley para com a Jane no final. E o Wickham, todas as atitudes dele são para ganho próprio. Ele tenta fugir com a Georgiana para conseguir dinheiro. Ele foge com a Lídia, desgraça a família Bennet, quase desgraça a família Bennet. Tudo por dinheiro. É interessante ver essas divergências entre os dois. Enquanto é um ótimo ser humano que causa péssimas primeiras impressões, o outro é uma pessoa que causa ótimas primeiras impressões, mas ele é um lixo por dentro. É bom ver essa questão das primeiras impressões, né? Como a gente disse anteriormente, o livro era para se chamar Primeiras Impressões. E você vê a diferença entre dois personagens que têm primeiras impressões totalmente diferentes um do outro. Um é malquisto de uma determinada maneira e acaba no livro, digamos, depois mostrando que ele era uma boa pessoa, e o outro, que era visto com a melhores das impressões, acaba sendo das piores pessoas que existem dentro da obra. Sendo que ele também, o Wickham, tem digamos, um floreio de paixãozinha com a Elizabeth. Um floreio de romancezinho com a Elizabeth. Outra coisa que a gente tem que trazer para debater acerca do casamento é
a questão da sociedade da época. Porque, bem, a gente está no século XXI. A sociedade da época em que a história se passa é a sociedade própria da própria Jane Austen. Então, a gente se encontra numa Inglaterra do século XVIII. E essa Inglaterra do século XVIII, segundo Oliveira, ela é dividida pela posição social, que era determinada pelos títulos e pela situação financeira. E esses títulos e situação financeira eram divididos em determinadas posições, que a gente vai mostrar para vocês e comentar rapidamente acerca o que cada posição é, pois os nossos personagens fazem parte dessas posições, tirando as duas últimas. Os nobres são aquelas pessoas com título. Na obra são retratadas pela, né, a Lady Catherine de Bourgh. Também temos o Darcy. Os nobres são aquelas famílias, tipo, ridiculamente ricas, que é uma riqueza que é de família. Eles herdam. São famílias ricas, muito antigas. São donos de várias propriedades e tal. Tanto que, olha a diferença. Enquanto o Darcy, ele tem Pemberley, ele é podre de rico, e nananana, o Bingley, ele tá alugando uma casa. Então, ele já é outra classe, ele não é dos nobres. Também temos a Catherine de Bourgh, que ela é, tipo assim, ainda mais rica. Quando a gente acha que o povo não consegue ser mais rico, a gente descobre que estamos errados. Catherine de Bourgh, que é a tia do Darcy. Então, dentro da obra, são, os nobres são essas pessoas que descendem de famílias muito ricas e que vão continuar sendo ricas por muito tempo. Então, quanto a cavalheiros e baronetes na obra, temos como exemplos o Mr. Bingley e o Mr. Darcy. No caso do Mr. Bingley, ele tem uma renda anual de 4 ou 5 mil libras anuais, e toda a fortuna dele veio do comércio. No caso, ele recebeu de herança. Do mesmo caso do Mr. Darcy, que ele tem uma renda anual de 10 mil libras por ano. E também os dois, eles cuidam da renda da família, né? Todo o patrimônio ficou por dois, tanto por ele ser primogênito, quanto por ele ser homem. De toda forma, o trabalho não era considerado muito significativo naquela época na Inglaterra, na virada do século XVIII para o século XIX. Então, um cavalheiro, ele vivia basicamente de renda, como no caso dos dois. Eles receberam uma fortuna, eles investiam isso no comércio e investiam toda a sua fortuna em títulos, fundos do governo, e passavam o resto da vida recebendo as rendas desses investimentos. Então, toda a fortuna deles, basicamente, eles só administravam o seu negócio, a fortuna, e ficavam sobrevivendo disso. Em relação à classe média, em Orgulho e Preconceito, ela é representada pela família Bennet. Eles não chegam a serem ricos, como o Sr. Darcy, que ganha 10 mil por ano, ou o Sr. Bingley, que ganha em torno de 5 mil. Mas eles possuem uma propriedade e mantêm um padrão de vida razoável, né? Com empregados e tudo mais. Eles fazem parte de uma pseudo-aristocracia que é uma espécie de aristocracia rural. Eles vivem em uma propriedade no interior da Inglaterra, no caso é Longbourn, e são convidados frequentemente para visitas a grandes propriedades, como a Pemberley e também a propriedade da Lady Catherine. No caso, a Elizabeth que vai visitar, né? Os novos ricos são aqueles que começaram a ascender socialmente a partir do seu próprio trabalho. São, por exemplo, advogados, marinheiros, médicos. É até bom lembrar, por exemplo, que a Lídia, ela se apaixona por rapazes desse tipo, porque são pessoas que
começam a sua vida a partir do seu próprio trabalho. São justamente essas pessoas que a Lady Catherine teme e repudia, porque ameaça perder o valor do título de lady. Em relação às outras classes da Inglaterra do século XVIII, a gente também tem mais outras 3 classes. Dentro da obra Orgulho e Preconceito, a gente vai chegar até as pessoas refinadas, ou também chamado de Sharp-Get, eu acho que é assim que se pronuncia. O que acontece? As pessoas refinadas podem ser representadas pela questão da Charlotte, que ela tem, são pessoas que recebem uma boa educação, mas não possuem renda, não possuem dinheiro. Isso também acontecia com as governantas e até aquelas pessoas que, as filhas que acabavam não recebendo a herança dos seus pais. Que também poderia ser o que aconteceria com os Bennet se elas não se casassem. Então, elas não receberiam nenhuma herança por causa porque não receberiam herança dos pais. E dentro da sociedade do século XVIII, da Inglaterra do século XVIII, a gente também encontra-se mais 2 classes que não aparentam dentro de Orgulho e Preconceito, porque eram classes baixas e que a própria Jane Austen não conhecia muito bem, não teria como estar tratando acerca, que são os empregados, que são aquelas pessoas que trabalham para determinadas propriedades ou que chegam a ser vendedores, e os pobres, né, gente, que é aquelas pessoas que dependem de determinadas doações. Agora a gente vai adentrar acerca da nossa discussão e minha colega Amanda vai falar um pouco da nossa temática, realmente o que a gente vai tratar com vocês, conversar com vocês. Apesar de a gente já estar discutindo um pouco, porque toda essa transição do que a gente vai falando sobre os personagens, sobre a sociedade, vão influenciar no que vai acontecer durante a obra, no que vai acontecer durante a temática que a gente vai debater com vocês. Tendo em vista todo o contexto que já foi apresentado, o caráter dos personagens, o status social e financeiro de cada um, e todos os pormenores, agora vamos adentrar no ponto específico, que seria a diferença do casamento por amor e por interesse, que o que pregava-se na época, a visão tradicionalista, ou mesmo aristocrática, seria aquela onde o casamento é apenas um mero meio de manutenção social, é um mero meio de você conseguir estabilidade e até mesmo alavancar-se para um padrão melhor, conseguir ter uma qualidade de vida. E aqueles que não conseguiam casar-se eram infelizes, eram incapazes ou não tinham um emprego e uma qualidade de vida adequada. Em contraposição, a gente tem o casamento por amor, que já é uma visão mais moderna, e até mesmo parte da burguesia, que já teria uma autonomia maior, que, como depende dos seus próprios trabalhos para receber dinheiro, não precisaria de fazer essas trocas estratégicas de pessoas para conseguir manter um status, já que ele teria sido conquistado. Nós podemos ver essa visão tradicional na família, enquanto a visão moderna é representada pela Elizabeth. E mais à frente veremos especificamente cada uma das modalidades de casamento que são apresentadas no livro. Temos aí o casamento como ascensão social. Nesse caso, nota-se sim que houve um envolvimento romântico entre Bingley e Jane. Os dois estão, de fato, apaixonados um pelo outro. No entanto, a grande questão do ponto de vista da mãe de Jane, a senhora Bennet, é que aí é que está a oportunidade de ascensão social. Ela não vê aquele casamento como uma oportunidade da filha viver feliz, né, de casar por amor, mas sim como uma chance deles ascenderem socialmente. No caso, a senhora Bennet, ela entende que o casamento da filha com um homem rico garante não só o futuro da filha, da Jane, como também o das outras irmãs, as que não estão casadas ainda.
casamento da Jane com Bingley influenciaria positivamente para que as outras Bennet conseguissem bons casamentos também. Nessa época, a reputação de uma, seja ela positiva ou negativa, tinha um impacto direto na reputação de todas as outras. E ainda que alguma das irmãs, por acaso, não conseguisse um casamento, elas não ficariam largadas à própria sorte, né? Se tivessem uma irmã rica, no caso a Jane, tendo ascendido socialmente através desse casamento com o Bingley. O casamento na época realmente era visto como uma questão de manutenção social. Então, se eu nascia numa família de classe média e eu tivesse a oportunidade de casar com uma pessoa muito acima da minha classe, isso faria eu ascender socialmente quanto tanto os meus familiares, quanto as pessoas à minha volta. Então, é uma manutenção social e uma ascensão ao mesmo tempo. Tanto que a parte, no caso da família do Bingley, não vê esse casamento com bons olhos, né? Todo mundo, na verdade, a sociedade inteira vê que a Jane só está querendo casar, mesmo que ela não sinta isso, mas ela só está tendo esse casamento arranjado para que ela possa se dar bem na vida, né? Casando com um rico. Pois é, e até no trecho que é trazido aqui para demonstrar esse momento, é mostrado o parecimento da mãe, né? Que fala que ficou profundamente irritada ao se dar conta que sua mãe estava conversando com uma pessoa, Lady Lucas. Isso é uma visão da Elizabeth observando a mãe dela, livremente, abertamente, de nada mais do que sobre sua expectativa, de que Jane logo se casasse com o Sr. Bingley. Ela era um assunto animado e a Sra. Bennet parecia incapaz de se cansar, enquanto enumerava as vantagens da união. Você vê que ela dá vantagens. Ele ser um homem tão encantador, tão rico, vivendo a apenas 3 milhas de distância dela, eram os primeiros pontos da distância. E acaba que não fica só na visão da Sra. Bennet. A gente acaba vendo que a própria Elizabeth vê que o casamento da irmã dela com o Sr. Bingley ascenderia a família e as irmãs, porque dentro dessa citação ela acaba dizendo quanto grandioso seria o casamento da Jane e quanto ela podia lançar elas para outros homens ricos, para elas conhecerem outros homens ricos, para elas mesmas acabarem se casando. Outra coisa é que logo no começo, sem saber que os dois se apaixonariam, assim que o Bingley chega à região lá, né, em que eles vivem, ela já vê aquilo como uma oportunidade de casar qualquer uma das filhas, seja lá qual fosse. Mas, por sorte, né, ainda tem a sorte de ele se apaixonar pela Jane, que é a mais velha. Então, isso ainda vai contribuir ainda mais com a reputação da família, das moças da família. Outra questão que a gente tem que ver dentro da obra é a questão do casamento por arranjo familiar, que já foi bem enfatizado dentro das nossas discussões e até que a gente falou quando estávamos falando dos personagens, que vai ser essa questão do casamento por arranjo familiar vai ser muito vista na questão do Mr. Collins. O Mr. Collins, por ele ser o parente mais próximo, masculino do Sr. Bennet, ele que vai herdar toda a propriedade de Longbourn, que é onde a família Bennet faz parte. E ele tem as razões dele para se casar, ele coloca até no trecho que foi selecionado aqui quais são as razões dele, que a primeira razão que ele coloca, minhas razões para se casar são, primeiro, que acho algo apropriado para qualquer clérigo, em boas circunstâncias como eu, para afirmar o exemplo do matrimônio em sua paróquia. Em segundo lugar, que sou convencido de que isso em muito elevará a minha felicidade. E em terceiro, é o conselho particular e a recomendação da muito nobre dama, a quem tenho a honra de chamar patrona, que seria a Lady Catherine. Então, ele dá os motivos dele, mas os motivos deles ficam mais explícitos porque ele escolheu uma das irmãs Bennet quando ele vai citar a questão
dele herdar a fortuna que seria delas, mas que elas não herdam por ser mulheres, porque isso existia dentro da sociedade daquela época, em que se você não tinha um filho homem, sua propriedade ia para o parente mais próximo. Uma das questões é que quando o Mr. Collins adentra dentro da família Bennet, ele vai com a intenção de se casar com a senhorita Bennet mais velha, que seria a Jane, que é a primogênita, pois eram as regras pediam-se isso. Só que como se estava pensando que a Jane ela ia se casar com o Mr. Bingley, ele acaba voltando seus olhos para a Elizabeth. E não é bem ele, a senhora Bennet, ela que influencia os olhares do Collins para a Elizabeth. Só que a Lizzie, ela é uma heroína à frente do seu tempo. Então, acontece o quê? Ele fala essas coisas para ela, ó. Minha intenção em geral a favor do matrimônio fica por ser dito porque meus olhos foram dirigidos a Longbourn, ao invés de minha própria vizinhança. Mas o fato é que, assim, estando como estou a herdar esta propriedade após a morte de seu honrado pai, quem, porém, pode viver por muitos anos mais, não poderia me satisfazer sem decidir por escolher uma esposa entre as suas filhas, que a perda delas possa ser a menor possível quando o melancólico evento ocorrer. Ou seja, eu estou fazendo uma caridade para você, te pedindo em casamento, porque a propriedade não sairá do nome da sua família. Esse foi meu motivo, minha bela prima, e eu me congratulo por não me fazer afundar em sua estima. E agora, nada me fica senão assegurar-lhe na mais animada linguagem da violência da minha afeição à fortuna. Sou totalmente indiferente e não deverei fazer nenhuma exigência dessa natureza ao seu pai, já que sou bem ciente de que ele não poderia cumpri-la e que 1.000 libras a 4%, que não serão seu até o falecimento de sua mãe, é tudo que você poderá herdar. Sobre este raciocínio, portanto, deverei ficar uniformemente em silêncio e você pode se assegurar que nenhuma reprovação maldosa deverá passar pelos meus lábios quando estivermos casados. E a Elizabeth, ela não aceita esse arranjo familiar, ela o recusa. E é interessante porque dentro da obra, é nesse exato momento que a gente tem a decisão que pode ser tomada pela Elizabeth, que será um casamento por conveniência ou por interesse, ou um casamento por amor, porque ao recusar o pedido de casamento do Mr. Collins, a mãe dela pede ajuda ao Mr. Bennet para que ele convença a Elizabeth a se casar com o Mr. Collins, e o pai dela dá a seguinte situação para ela. Uma alternativa infeliz está diante de você, Elizabeth. A partir deste dia, deverá ser uma estranha para um de seus pais. Sua mãe nunca a verá novamente se você não desposar Mr. Collins. E eu nunca a verei novamente se você o fizer. Então, nesse momento, apesar de todas as situações e do pai dela saber da questão da tradição que deveria se findar, ele não deseja que a filha se case por interesse, e sim por amor e com quem ela goste. Então, é nesse momento que você vê que a Elizabeth tem a opção. Eu me casarei por interesse e cumprirei o destino com o qual eu sempre fui criada, a aceitar um casamento por arranjo, porque meus familiares querem, ou eu me casarei com alguém que eu realmente gosto. Na obra, o casamento por convenção social vem ser retratada pelo relacionamento entre o Sr. Collins e a Charlotte Lucas. No caso, a Charlotte ela acaba decidindo casar, aceitar o pedido do Sr. Collins, por já estar justamente, ser considerada justamente para a sociedade da época muito velha para casar, né? Então, ela já tem quase 30 anos, ela está com 27, e ela acaba aceitando o pedido dele. Nessa situação,
do livro fala justamente isso, que após ser anunciado a união dos dois, tem o consentimento dos pais delas, né? Do Sir William e da Lady Lucas, que ele foi rapidamente solicitado. E ele foi concedido com a maior boa vontade por parte dos dois. No caso, a situação atual do Sr. Collins o tornava um partido muito desejável para sua filha, a quem só podiam deixar poucos bens. As probabilidades que o Sr. Collins tinha de herdar uma que ele tinha de herdar uma fortuna eram bastante evidentes. No caso também, no livro vem até falando que nessa hora a Lady Lucas ela já começa a calcular quanto tempo de vida o pai da Elizabeth tem ainda até que o Sr. Collins possa vir a herdar a propriedade dele. Também diz nessa citação que a sua companhia era cansativa, né? No caso do Sr. Collins. E sua afeição por ela devia ser imaginária, mas mesmo assim seria seu marido, sem ter grandes ilusões a respeito dos homens ou do matrimônio. O casamento sempre fora seu maior desejo. Era a única posição tolerável para uma moça bem educada e de pouca fortuna. E por mais incertas que fossem as perspectivas... Calma, de novo. E por mais incertas que fossem as perspectivas de felicidade, era ainda a forma mais agradável de ficar ao abrigo da necessidade. Agora obtivera essa proteção. Tinha 27 anos e jamais fora bela. Ela também é retratada justamente essa visão da Charlotte dela mesmo, quando ela vai falar com a Elizabeth a respeito do seu casamento, né? Pois ela considerava muito a opinião da amiga dela e por ele já ter e por o Sr. Collins ter feito anteriormente o pedido à Elizabeth, então ela estava muito receiosa sobre a opinião da amiga. E ela fala justamente para ela, como sabe, eu não sou uma romântica. Nunca fui, apenas desejo um lar confortável e considerando o caráter do Sr. Collins, suas relações e sua situação na vida, estou convencida de que as probabilidades de vir a ser feliz com ele são tantas quanto as da maioria ao darem tal passo. Então, aqui a gente vê que a Charlotte, ela justamente vê o casamento como, já foi citado anteriormente, como um negócio. Então, tanto para ela quanto para o Sr. Collins, estava sendo mais um casamento por convenção. Tanto como já foi citado pela Amanda, que ele não tinha muito uma escolha, assim, uma seleção para o casamento, porque ele pede a Elizabeth em casamento e ela não aceita, e logo em seguida ele já faz o pedido para Charlotte. E essa, a gente pode até, ao ler, né, muitos leitores podem até julgar a atitude dela, porque, como é que ele pediu a amiga, ela não aceitou, e logo em seguida ela aceitou o pedido dele, sem mesmo ter tido um relacionamento, sem ter uma atração nos dois. Então, mas aí a autora, ela justamente logo coloca esse posicionamento, tanto da Charlotte quanto da família dela, né, que a gente vê aqui que os pais dela também se tornam a favor. Eles também apoiam a decisão dela, porque por ela ser mulher, por ela já ter 27 anos, por ela não ter uma família de muitos bens, então seria satisfatório para ambos os lados, assim como também para a família dela. E é interessante porque você vê a diferença na família da Charlotte e da Elizabeth. A família da Elizabeth, todas as irmãs já foram apresentadas para a sociedade. Na família da Charlotte, enquanto ela não se casar, as outras irmãs não podem sair e serem apresentadas. Então, tinha essa preocupação dela casar primeiro e ela tá com 27 anos e ainda não ter se casado, era uma preocupação. Então, o casamento com o Mr. Collins, apesar de não ser um casamento por amor, era uma segurança financeira para ela. E ela foi criada com essa idealização não romântica, mas sim de segurança para ela, de algo convencional.
Agora iremos falar sobre o casamento como encobrimento de uma situação vergonhosa. A gente já viu diversas formas de casamento que ocorreram durante o livro, e como já foi traçado o perfil das filhas, das meninas, e também o perfil da sociedade, onde a filha mais velha deveria casar, depois a segunda, e assim por diante, seguindo pela ordem da idade. Lídia transgride isso e acaba se envolvendo com um homem antes que sua irmã mais velha, antes que a primeira das filhas o faça. E isso causaria um escândalo, uma comoção na sociedade, porque mostraria que se a filha mais nova já estava casada, por que que aliás, já estava com um homem, por que que as outras não estariam? Qual o problema que aquela família tinha? E tudo isso se encaixa justamente nessa situação de precisar ter um casamento alinhado, onde tudo segue uma ordem específica, exata, onde cada um tem que fazer exatamente seu papel na sociedade. Se inverter a simples ordem de quem vai casar primeiro, você já tem uma família desregulada e assim mal vista pela sociedade. Ah, tanto que uma forma de contornar este problema no trecho é até citado, eu não vou ler, quem puder, quiser acompanhar pelo slide, por favor, faça a gentileza. Eu vou citar aqui brevemente apenas um trechinho, que é: já que no momento dela daria brevemente um fim apropriado à fuga, eles poderiam esperar esconder o início desfavorável de todos aqueles que não estavam imediatamente no local. Aqui, entende-se que o casamento seria uma forma de encobrir o erro, entre aspas, que a Lídia cometeu, de continuar a estabilidade e a harmonia na família, porque teoricamente estaria seguindo a sequência e o padrão que é dito pela sociedade. Então, o casamento, além de manter o status social, além de servir para alpinismo social, ele também serve como salvamento de uma família. No caso da Lídia, o salvamento dela pelo casamento é por conta que ela foge. Ela foge antes com um homem, passa 15 dias com ele, e se ela não fosse casar, desgraçaria toda uma família. Atualmente a gente tem as pessoas que se juntam, nessa época não podia existir isso, tinha que haver um casamento, tinha que ter isso, porque senão desgraçaria toda a família. A família, além de, tipo, da mais nova ter se casado antes e da aparência, tipo, porque as outras mais velhas não se casaram, se ela não tivesse casado, as outras irmãs ficariam com a malquistas e não se casariam, porque a mais nova estava vivendo só junta. Então ela foge com Wicca e a própria Elizabeth, ela acaba vendo, quando ela recebe a carta da Jane, falando sobre a fuga da Lídia, que ela entende que, tipo, de certa forma, o destino dela está interligado com o comportamento das pessoas à sua volta, do comportamento dos seus familiares. E tem um trecho que aí você vê que tipo assim, a família vê que desgraçaria a Lídia não casar, mas quando vem a notícia que ela vai se casar, que encontraram ela e que vai haver o casamento, a senhora Bennet comenta a seguinte parte. Bem, estou tão feliz, em breve terei uma filha casada, Miss Wickham. Soa muito bem. E ela completou 16 anos agora em junho. Minha querida Jane, estou tão eufórica que tenho certeza de não poder escrever, portanto ditarei e você escreve para mim. Acertaremos com seu pai sobre o dinheiro depois, mas as coisas devem ser ordenadas imediatamente. A senhora Bennet está pouco se portando agora que a filha dela fugiu. Ela vai casar, então pronto.
E é Felicidade. interessante porque o sonho da mãe dela era justamente ter todas as filhas casadas para que elas pudessem ter um futuro harmônico, ter toda a estabilidade. Então, mesmo que a Lídia tenha transgredido as regras, tenha feito coisas, digamos, erradas para a sociedade, tudo isso é apagado quando ela, entre aspas, aceita casar-se. Ela aceita a convenção do que é imposta. Então, é interessante porque a gente tem uma personagem feminina que tem força, que tem empoderamento, mas que no final ela acaba se curvando para o padrão, né? Para o que é dito pela sociedade. Tem um crescimento e aí depois tem uma quebra. Pois é, ela cresce, digamos, eu vou fugir, não me importo se vai afetar minha família ou não, porque, bem, ela não se importa com isso, mas ela acaba se curvando às convenções da época. Total que no final do livro, o último capítulo, é falado das situações que ficaram os casamentos. E é citado como ficou o casamento dela, porque bem, o marido dela gastava à torta e à direito. Eles gastavam, porque a Lídia também ela tinha essa questão com o dinheiro. Mas apesar da indiferença que o Wickham começa a ter por ela, e depois futuramente ela também tem uma indiferença por ele, ela perde a vivacidade da juventude dela, ela continua mantendo a tradição do casamento, porque é até dito na parte para manter a reputação do matrimônio, a reputação que ela tinha como mulher casada, porque naquela época você ser divorciada também seria algo horrível. Um homem podia se divorciar e ele não seria mal visto, mas uma mulher divorciada era outros 500. Na verdade, é pior do que ficar sem se casar, né? Porque soa como se ela fosse rejeitada. E normalmente as mulheres que se divorciavam, elas já tinham filhos. Então elas tinham que ficar com bocas para alimentar, elas não tinham boas condições de emprego. Fora o falatório da própria cidade, né? Sim, sim. E, tipo, você vê que nos romances da Austen, de certa forma, as personagens acabam se casando. Só existe um livro que foi póstumo, depois que ela morre, que a gente tem uma personagem que ela é divorciada, que é a Lady Susan. E ela é mal vista dentro da obra. Então, é algo que a gente vê que realmente acontecia com a mulher naquela época. Você não podia ser divorciada, você era mal vista por toda a tua sociedade. Você era menos do que qualquer outras qualquer um daquelas situações que a gente mostrou, daqueles padrões sociais que a gente mostrou. Posteriormente vai ser falado do casamento por amor, mas é interessante que até agora nós só mostramos a forma de casamento que é imposta, que é o padrão, e que é colocado contra a vontade muitas vezes, ou simplesmente aceito porque é a única opção. Então, a gente tem que ver, e sempre é interessante observar na obra da Jane que sempre acaba cedendo ao casamento por amor, por convenção, ou para salvar uma família, independente do motivo, acaba cedendo ao que é dito pela sociedade, por mais que as personagens tenham força, tenham personalidade forte, por mais que as personagens sejam bem construídas, elas acabam caindo naquilo que é tanto criticado. Tanto que essa é um bom questionamento, principalmente para quem gosta das discussões e de estudar a Austen. Por quê? Por que que durante o desenvolver do livro mostra a rejeição do casamento, mostra diversas críticas ao casamento, e ainda assim, no fim, existe o casamento. Existem as pessoas cedendo a ele, seja romanticamente ou pela sociedade, enfim. Agora temos o casamento aristocrático, que anteriormente, quando a gente estava falando sobre a sociedade da época, a gente comentou sobre os nobres e comentou também sobre famílias de nobres pessoas que herdaram
de suas famílias, que esse dinheiro muito antigo, propriedades antigas, e que normalmente sempre ficavam no mesmo grupo de pessoas, que seriam esses nobres. No caso, o casamento aristocrático citado dentro da obra seria o casamento que a Lady Catherine de Bourgh, a tia do Darcy, planejou com a irmã dela, a mãe do Darcy, planejando que a sua filha, a Anne de Bourgh, se casasse futuramente com o Darcy e eles juntassem as fortunas das famílias, né, continuar a riqueza. Até citado em uma cena entre a Elizabeth e a Lady de Bourgh, eu selecionei essa parte, mas se você quiser ler toda a parte, fique à vontade. Minha filha, no caso a Anne de Bourgh, e meu sobrinho, Darcy, foram feitos um para o outro. Eles descendem pelo lado materno da mesma nobreza e pelo paterno de famílias responsáveis, honradas e tradicionais. Embora não possuam títulos de nobreza, a fortuna deles, de ambos os lados, é esplêndida. Foram destinados um ao outro pela voz de cada membro de suas respectivas casas. E o que irá dividi-los? A arrogante pretensão de uma jovem sem família, relacionamentos ou fortuna? Isso é o que deve ser tolerado, mas não será, não deve ser. Se você estiver sensível de seu próprio bem, não desejaria abandonar o círculo no qual foi criada. Então, aqui a gente vê bem claro a Lady Bourgh falando sobre esse casamento pensado por ela e pela irmã dela desde a infância do Darcy e da Anne. Pensando em justamente unir as fortunas, que eram duas grandes fortunas, para continuar na família e aumentar ainda mais. Na nobreza tinha essa coisa de aumentar cada vez a fortuna a partir de casamentos vantajosos entre as próprias pessoas da nobreza. E é importante mostrar isso porque o que acontece se você era homem nobre ou de uma ascensão social alta, você podia se casar com uma pessoa, uma mulher que fosse inferior a você. Mas não acontecia o mesmo com uma mulher. Uma mulher nobre, ela ia seguir as convenções sociais estabelecidas pela sua família. E a questão de manter-se um casamento aristocrático é realmente manter a questão da herança, a questão da posse que a família tinha, os títulos que a família tinha. Fora que é interessante notar nessa fala que existe quase uma questão de metáfora que a Austen traz sobre a questão social da aristocracia nesse período. Porque nesse período a aristocracia já estava começando a perder a sua forma de ser vista pela sociedade. A aristocracia estava começando a cair, estava perdendo suas forças. Então, meio que o fato do Darcy ser de uma família nobre e cavalheiro, ele estava e casando-se, supostamente, supõe-se que ele vai casar com a Elizabeth, seria uma queda da nobreza, uma forma da nobreza estar perdendo suas forças, e a classe média está ganhando essa força. E assim, como a Amanda falou e comentou com a gente veio mostrando para vocês toda a questão de um casamento, e esse casamento sendo voltado praticamente à questão de interesses. Todos os casamentos apresentados são questão de ascensão social, para manter uma herança, por aristocracia, para ascender socialmente. Então, todas elas são. Mas na obra da Austen, existe, de Orgulho e Preconceito, existe o casamento por amor. E esse casamento por amor se dá entre a Elizabeth e o Darcy. Então, a gente tem vários momentos que poderia ser mostrado, vários trechos que poderiam ser mostrados, essa questão dos dois terem construído uma relação, porque se constrói uma relação, já que a Elizabeth e o Darcy
de primeiro momento eles não se gostam. Ela acaba recusando o primeiro pedido de casamento dele, porque lá é mostrado nesse primeiro pedido que ele considera a família dela indigna de estar se relacionando com uma pessoa de da alta sociedade. E a gente tem aí o trecho que todos nós selecionamos, que todos nós resolvemos trazer para a discussão, foi o momento que ela estava conversando com seu pai, que seu pai chega a questioná-la se realmente é isso que ela quer, se realmente aceitar o segundo pedido de casamento, porque é no segundo pedido de casamento do Darcy que ela aceita. E a gente selecionou determinados trechos que eu vou falar e a gente vai discutir com vocês um pouco. Lizzie, disse ele, o que está fazendo? Você perdeu a razão ao aceitar este homem? Você está determinada a tê-lo? Ele é rico, claro, e você pode ter roupas mais finas e carruagens mais elegantes do que Jane. Mas isso a fará feliz? Você tem alguma outra objeção? Disse Elizabeth. Além da crença em minha indiferença? Nenhuma, se você realmente gostasse dele. Eu gosto dele. Ela replicou com lágrimas nos olhos. Eu o amo. Elizabeth, ainda mais afetada, foi sincera e solene em sua resposta. E, por fim, por repetidas assertivas de que o Sr. Darcy era realmente o objeto de sua escolha, ao explicar a gradativa mudança pela qual sua estima por ele sofrera, relatando sua absoluta certeza de que a afeição dele não era o trabalho de um dia, mas havia passado pelo teste do suspense de muitos meses, e enumerando com energia todas as boas qualidades dele, ela conquistou a credulidade de seu pai e reconciliou com a união. É interessante a gente notar que nos romances de Austen, que apesar de você ter um título ou uma fortuna, um casamento por esses motivos não servirá de nenhum valor, não terá nenhum valor se não tiver amor nele. Se você não amar a pessoa com quem você está. E que deve existir uma identificação tanto intelectual, as duas pessoas pensarem de certa forma parecidas, ou se não pensarem, respeitarem a opinião um do outro, mas também sentimental. E apesar da Elizabeth e do Darcy no início eles terem contrariedades, o sentimento deles vai sendo construído e os dois começam a ter uma visão um do outro completamente diferente com o passar da obra. Então, bem, a gente debateu trouxemos a questão do casamento por interesse e por amor dentro da obra de Orgulho e Preconceito, trouxemos toda uma percepção para vocês verem os casamentos por interesse que existem dentro da obra. O casamento por amor só acontece uma única vez. Na verdade, acontece duas vezes. Você tem o casamento da Jane, que também vem com o benefício de ser casado com uma pessoa que ela gosta, que ela tem sentimentos, mas o casamento dela acaba sendo uma ascensão social. Mas é interessante a gente ver o que o Reef aponta, que sobre a questão dos escritores, dos romancistas. Algumas pessoas talvez possam mudar o curso do amor na vida real, mas um romancista pode arquitetar finais felizes. E a própria Jane Austen, ela acreditava nesse casamento, digamos, por amor. Ela recebeu propostas de casamento, ela chegou a aceitar um deles, mas no outro dia ela acabou recusando esse pedido. E em uma das cartas que ela manda à sua irmã Cassandra, é citado tem esse seguinte trecho. Acredito que todos possuem o direito de se casar por amor uma vez na vida, se tiverem a oportunidade. Também a gente pode ver que acaba, de certa forma, que apesar do final feliz que existe em Orgulho e Preconceito, e nas obras de Austen, Oliveira aponta que as mulheres de Austen, elas ainda se casam para manter, de certa forma, um status.
Ou seja, quer dizer que o casamento dele ainda vai ser visto como uma instituição econômica. Então, mesmo que haja amor, o amor não vai alimentar se você estiver passando fome, né, gente? Então, você ainda tem que ter o status econômico, você precisa ter uma segurança financeira. E a resolução do casamento de uma heroína, de Austen, alguns estudiosos, algumas pessoas questionam que pode ser a questão de um refúgio. É a forma que a Austen deu como um refúgio, e o matrimônio para a heroína dela, para qualquer heroína das obras dela, o matrimônio é esse refúgio. E mesmo que ele seja por amor, ainda vai ser algo ali por refúgio. E aí eu vou questionar vocês uma coisa. Será que o amor romântico ele seria uma compensação para a perda de oportunidades que uma mulher nesse tempo não teria? Fica aí o questionamento. E outra coisa que algumas pessoas questionam é que será que o livro Orgulho e Preconceito e outros livros da autora não seriam tipo contos de fada, em que a gente chega a ter um romance feliz no final, um casamento feliz no final, e que demonstra durante toda a obra casamentos infelizes só para mostrar esse final feliz, para considerar que os casamentos felizes da Jane com o Bingley e o casamento do Darcy com a Elizabeth seriam tipo só uma mesclação para um conto de fadas, só para o tão final feliz? Fica esses questionamentos, e eu tenho que agradecer aos meus colegas que estão aqui comigo, que debateram comigo, que trouxeram todos esses questionamentos, todos esses casamentos, a você, público, que está assistindo a gente, que conseguiu acompanhar essa videoaula até esse momento. Aqui são as nossas referências bibliográficas. A gente também citou outros autores aqui durante a própria obra, para poder exemplificar o que estávamos falando. E a gente agradece, sinceramente. Eu agradeço a presença da Ana Flávia, da Amanda, do Adão e da Fabi, por estarem comigo, por estarem comentando comigo sobre essa questão, debatendo comigo esse assunto. E se vocês curtiram o vídeo, deixem seu like e compartilhem. E espero que a gente possa se ver futuramente, quem sabe no futuro próximo ou no futuro mais para frente. Obrigado, meninos, de verdade, pela presença, e se inscrevam no canal.